Quiz Bíblico. Seja bem-vindo ao canal. 10 perguntas bíblicas de nível médio. Pergunta número 1. Para quem Jonas se recusava a pregar? Alternativa A. Os israelitas. Alternativa B. Os amalequitas. Alternativa C. Os ninivitas. Tempo para pensar. Alternativa correta C. Os ninivitas. Vá à grande cidade de Nínive e anuncie que a maldade dos seus moradores chegou até mim. Peço desculpas pela omissão. Mas Jonas fugiu do Senhor. Ele foi para a cidade de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Jonas pagou a passagem e embarcou para Tarsis, fugindo assim do Senhor. Jonas. Capítulo 1. Versículo 2 ao 3. Pergunta número 2. Quem ficou conhecido como o apóstolo do amor? Alternativa A. João. Alternativa B. Daniel. Alternativa C. Tiago. Tempo para pensar. Alternativa correta A. João. Queridos amigos, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João. Capítulo 13. Versículo 23. O termo apóstolo do amor não é explicitamente mencionado na Bíblia. No entanto, a atribuição de João como o apóstolo do amor é derivada do conteúdo de suas escrituras, especialmente do Evangelho de João e de suas epístolas onde ele enfatiza fortemente o amor. Pergunta número 3. Em que dia o Espírito Santo desceu? Alternativa A. Páscoa. Alternativa B. Pentecostes. Alternativa C. Natal. Tempo para pensar. Alternativa correta B. Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecoste, os seguidores de Jesus estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2. Versículo 1 ao 4. Pergunta número 4. Quem foi o bandido escolhido para ser liberto no lugar de Jesus? Alternativa A. Pilatos. Alternativa B. Judas. Alternativa C. Barrabás. Tempo para pensar. Alternativa correta C. Barrabás. O governador perguntou: qual dos dois vocês quer que eu solte para vocês? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos perguntou: o que é que eu vou fazer então com Jesus, chamado de Cristo? Todos responderam: que ele seja crucificado. O governador perguntou: mas, que mal ele fez? Eles, porém, gritavam ainda mais: que ele seja crucificado. Mateus. Capítulo 27. Versículo 21 ao 23. Antes da próxima pergunta, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua participação ajuda a cumprir nossa missão de espalhar a palavra de Deus. Pergunta número 5. Quantas vezes o comandante Naamã mergulhou no Rio Jordão? Alternativa A. 3 vezes. Alternativa B. 5 vezes. Alternativa C. 7 vezes. Tempo para pensar. Alternativa correta B. 5 vezes.
Os seus servos se aproximaram dele e disseram: Pai, se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, o senhor faria, não faria? Mas ele só mandou o senhor lavar-se e ficar limpo. Então Naamã desceu ao rio Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme o homem de Deus tinha ordenado. E a sua pele ficou como a de uma criança, e ele ficou curado. 2 Reis. Capítulo 5. Versículo 13 ao 14. Pergunta número 6. Quem se tornou estátua de sal por olhar para trás? Alternativa A, Ló. Alternativa B, Aila. Alternativa C, Maria. Tempo para pensar. Alternativa correta: a esposa de Ló. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Gênesis. Capítulo 19. Versículo 26. Pergunta número 7. Quem subiu aos céus em uma carruagem de fogo? Alternativa A, Enoque. Alternativa B, Elias. Alternativa C, Eliseu. Tempo para pensar. Alternativa correta B, Elias. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que os separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. 2 Reis. Capítulo 2. Versículo 11. Pergunta número 8. Quem entrou na cidade dançando com a Arca da Aliança? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Saul. Alternativa C, Salomão. Tempo para pensar. Alternativa correta A, Davi. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava vestido com um manto de linho fino. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com brados de alegria e ao som de cornetas. 2 Samuel, capítulo 6. Versículo 14 ao 15. 6, 14 e 15. Pergunta número 9. Qual era o nome da montanha onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? Alternativa A, Oliveiras. Alternativa B, Sinai. Alternativa C, Ararate. Tempo para pensar. Alternativa correta B, Sinai. Naquele momento todo o Monte Sinai estava coberto por chamas, porque o Senhor havia descido sobre ele em meio a um fogo muito forte. O monte parecia tremer. Êxodo. Capítulo 19. Versículo 18. Pergunta número 10. Quem derrubou a muralha de Jericó? Alternativa A, José. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Simeão. Tempo para pensar. Alternativa correta B, Josué. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Josué. Capítulo 6. Versículo 1 ao 27. 6, 1 e 27. Quanto você conseguiu acertar? Coloque aqui nos comentários. Compartilha com um amigo para ver quantos ele acerta. Obrigada por assistir.